tudo bem? Vamos começar hoje o episódio número 2 do Papo com a Nutri por Dentro do Espectro. Eu sou Paula Acevedo, sou nutricionista, eu sou especialista em nutrição funcional no TEA, TDAH, Síndrome de Down e atraso de neurodesenvolvimento. E hoje a gente vai conversar sobre TDAH e nutrição. Eu estou aqui com a colega nutricionista, tá? Que ela vai abordar esse assunto com a gente hoje. Tudo bom, Otaviana? Tudo bom, Paula? Um prazer estar aqui com você, né? Com a sua turma aí assistindo, né? Sempre muito bom estar conversando sobre esses assuntos do neurodesenvolvimento, da nutrição, enquanto ela influencia no comportamento, no desenvolvimento, na saúde, no bem-estar, de uma forma geral, em todas as pessoas, né? Muito bem. Principalmente nessas pessoas que possuem TDAH, são autistas, que têm a síndrome de Down, enfim, todas as síndromes e todas as particularidades de cada um, né? Seja muito bem-vinda. E aí eu vou pedir para você começar se apresentando um pouco, quem você é, de onde você é, o que você faz, onde você trabalha. Tá, joia. Bom, sou a Taviana Leal, sou nutricionista, né, como você falou, moro no interior do estado, atuo em Petrolina e em Salgueiros, né, sertãozinho mesmo, e estou nessa área do neurodesenvolvimento já há quase 9 anos, né? Atuando diretamente no neurodesenvolvimento. Foi quando surgiu em minha vida, né? Hoje, desses 9 anos, acumulei alguns cursos na área, como pós-graduação em nutrição funcional, no atraso do neurodesenvolvimento, trissomia 21, TEA, né? TDAH, enfim, alguns cursos de seletividade alimentar, modulação intestinal, alergias alimentares, e hoje todo o meu público é voltado dentro desse contexto aí, Uhum. né? Paralisia cerebral, microcefalia, e, e cada vez mais cada curso que eu faço, cada artigo que eu leio, né? Eu percebo que era, era a finalidade maior, né, de tudo que veio acontecendo na minha vida Uhum. pessoal, né, que foi o que me levou a essa parte da nutrição, teve um propósito maior, que foi, além de ajudar meu filho, colaborar com a saúde, né, e os tratamentos das pessoas daqui da região, Que né? massa. É, o TDAH, como eu comecei a falar, surgiu há 9 anos na minha vida. Até então, eu não tinha ouvido falar em TDAH, né? Foi com meu filho. A gente estava numa consulta de pediatra e ele teve uma situação, ficou um pouco agitado, e a pediatra, percebendo aquilo, mencionou o TDAH e começou a fazer as investigações, né? Eu tinha procurado a pediatra porque ele estava com algumas situações de alergias, enfim, e para a gente ver qual seria a melhor forma de tratar. E aí eu comecei, enquanto estava investigando, eu comecei a tratar, a modular o intestino, fui ler, fui estudar, porque era algo novo para mim, né? Apesar de ser nutricionista há 17 anos, mas isso é algo novo, era algo novo para mim. E aí eu fui estudar, fui ler, fui pesquisar, parei naquele momento por 3 anos de atender em consultório para me dedicar ao meu filho, porque ele apresentava um quadro muito extenso de alergias alimentares, uma irritabilidade, baixo peso, problemas intestinais. E aí, quando eu parei, que me dediquei a estudar nutrição, como eu podia ajudar enquanto nutricionista ao meu filho, né? Uhum. Foram surgindo novos comportamentos, né? Foi diminuindo a irritabilidade, foi melhorando a concentração, foi diminuindo a impulsividade, e aí eu vi um outro comportamento no meu filho, né? Então, quando ele foi diagnosticado, na verdade, eu já estava começando a tratar, não necessariamente o TDAH, porque eu não sabia que era TDAH, Uhum. mas eu estava tratando, né, em casa, de forma muito natural,
através de alimentação e suplementação, aqueles sintomas, aqueles comportamentos que ele estava apresentando, e aquilo ali foi modulando, né? Digamos assim. No que a gente modula o intestino, o comportamento também Sim. vai sendo modulado, né? E aí ele começou a fazer o tratamento, foi diagnosticado por TDAH, e aí passou a fazer outras terapias junto, e hoje, a parte do H, ele já deixou, né? O hiperativo, ele já não é mais considerado, ele é só o Uhum. TDAH, e está bastante promissor no sentido de concentração e de apreensão daquilo que ele consegue pegar na aula, né? Então, é, quanto mais o tempo passa, maior a certeza de que o caminho realmente foi o caminho escolhido, né? Foi o mais adequado possível para o tratamento dele. E Que isso a gente ótimo. leva para outras crianças, né? Para outras pessoas, né? Eu atendo adolescentes, adultos e crianças com TDAH e outras questões, né? Com síndrome de Down, Uhum. com crianças, pessoas autistas, né? Não, hoje não é só mais criança que a gente atende. Eu comecei com criança, mas hoje é um público em geral. E cada vez mais a gente percebe que a nutrição, né, Paula, ela tem essa influência direta nos sintomas, no, no estado de saúde de cada indivíduo, de cada pessoa, né? Isso. Com a nutrição, a gente consegue fazer várias modificações internas, né? A nível Isso, de bioquímica, de fisiologia, e aí a gente começa a ter essa percepção de forma externa também, né? No dia a dia, melhorar cada vez a isso. funcionalidade, né? Para a vida. E aí eu queria saber quais foram assim os teus primeiros passos depois que você recebeu o diagnóstico, né, do teu filho de TDAH. Quais Uhum. foram os teus assim primeiros passos que você fez, mais relacionado à nutrição, né? O que foi que você foi modificando primeiro? Bom, quando saiu o diagnóstico mesmo, eu já tinha alguns cursos. E aí, é, eu fui colocando em prática aquilo. Fui retirando algumas substâncias que prejudicavam, que, digamos assim, que agitavam o cérebro dele, Uhum, né? certo. Tipo, alimentos muito açucarados, alimentos com corantes, né? Com aditivos. A gente foi deixando uma alimentação mais natural possível. É aquilo que a gente prega para qualquer pessoa, né, Paula? Sim, Só que nessas pessoas que têm o TDAH, por questões de neurotransmissão, né? De algumas substâncias importantes que são liberadas mais lentamente ou mais rapidamente, dependendo delas, é, é muito importante que se retire mesmo esses alimentos, né? Não tem dieta para o TDAH, tem para os sintomas, para cada pessoa. Só perfeito. que, geralmente, né, na grande maioria, quase a gente não consegue tratar um TDAH com permanecendo com bombons, com salgadinhos, Uhum, com esses alimentos que vão prejudicar, né, essa neurotransmissão, né? Então, a gente tem que colaborar com isso, né? Então, o primeiro passo foi realmente tirar de uma forma muito cautelosa esses alimentos, porque são alimentos que geralmente causam um vício nessas pessoas. sim, E aí tem também, no caso do meu filho, tem a questão sensorial também, né? Assim, e aí eu fui tirando de forma muito respeitosa à medida que a gente ia apresentando outros alimentos, outras alternativas. entendi. Teu filho Então, tem seletividade? tem seletividade Tem seletividade alimentar? também, né? Tem. Porque surgiu justamente das várias alergias que ele chegou a ter, né? Entendi. Então, ele começou a gente tinha que evitar aqueles alimentos, e aí depois ele começou a ficar mais seletivo. E quando Uhum, vai crescendo, algumas seletividades com texturas, né? Ele não tinha alergia por exemplo, a frutas, ele não tinha alergia, mas tem algumas frutas que ele não tolera ainda, uhum, como banana, entendi. enfim. Então, aí é um outro trabalho que a gente faz aqui também, aqui em casa também, né? E, enfim, então eu comecei a tirar esses alimentos que agitavam ele, que a gente percebia
né? Até Uhum. hoje em dia, assim, às vezes a gente viaja e fica mais difícil, e aí a gente vai liberar, né? Eu tenho outros dois filhos, e aí tem que ser tudo igual. Aí a gente libera um pouco e a gente percebe, a gente aqui, eu e meu esposo, né? E até as outras crianças, percebe que ele fica mais agitado, fica mais irritado, fica mais Uhum. brigão, digamos assim, né? Desatento até. Então, a gente percebe, em alguns momentos, quando a gente libera determinados alimentos, que ele fica mais agitado mesmo. Então, é uma comprovação mesmo, né? Paralelo a isso, ele tinha também intolerância à lactose, então eu optei por retirar a caseína por completo, o leite, né? Não só a lactose, na verdade, mas a, Uhum. a caseína também, por ser Certo. uma, né? Aí, então, derivados do leite, a gente não dava, leite não dava, né? Para que fosse retirado mesmo essa questão, porque nesse momento eu tinha algum conhecimento sobre a modulação intestinal já. E aí, por ser a caseína uma molécula maior e tem toda aquela questão de permeabilidade, hiperpermeabilidade intestinal, né? Sim. Então, eu também optei por retirar esse componente da alimentação dele e a gente foi ajustando. Outro ponto que a gente foi trabalhando junto foi suplementando, né? Então, eu comecei a suplementar ômega, alguns micronutrientes, Uhum. que aí vai variar de cada pessoa, né? Mas no caso dele, eu coloquei o magnésio, o zinco, a, a metilcobalamina, enfim, a vitamina B, do complexo B, né? Uhum. Algum, alguns, alguns micronutrientes aqui para ele para poder ir ajustando, até mesmo porque a ingestão dele era deficiente, É, né? por Era causa da deficitária, seletividade. não era deficiente, era deficitária, né? Uhum. Por conta da seletividade. Então, a gente foi caminhando aí e, ao mesmo tempo, fui estimulando ele com atividades físicas, né? Eu me lembro que a primeira atividade física que a gente colocou ele foi um futsal. E ele corria com os bracinhos abertos no meio da quadra, sem equilíbrio. E aí hoje ele já brinca, já não cai mais, porque e como não tinha muito equilíbrio, ele caía. E aí ele brinca Entendi. aqui na rua, solto, e hoje em dia, e assim a gente vê que ele está completamente equilibrado no sentido assim de não cair, ele não bota mais as mãozinhas para tentar o equilíbrio, né? E foi a gente na escola que ele estudava na época tinha musicalização, então ele fazia na escola, tinha Que xadrez, ele ótimo. fazia, e ele adora xadrez, ele adora essa parte de matemática, né? Aí na pandemia ele desencadeou a dislexia também. Então, assim, é um trabalho que a gente é, vai fazendo, né? É devagar, a gente e tem momentos que a gente regride um pouco, mas tem momentos que a gente vai avançando bastante, né? Sim. Ontem, por exemplo, eu consegui fazer ele comer repolho e cenoura, Ai, que mas legal. foi no rolinho Uhum. chinês lá, né? Então, assim, mas comeu, né? E aí a Comeu, gente, é. e aí foi um primeiro momento, porque ele cata tudo, né? Então, já foi um bom passo de opa, ele come no rolinho. É, mas toda Né? evolução é uma evolução que precisa ser Então, considerada, né? exatamente, né? Ele teve também atraso de fala, nessa, e aí eu por conta própria mesmo, foi antes mesmo do episódio lá com a pediatra, Uhum. eu por conta própria, eu disse, não está certo, e eu vou levar para uma fono. Na época eu morava em outra cidade, e, e aí levei para uma fono, uma amiga minha, e ela tratou ele recebeu alta da fono, né? Ele fez fono 2 anos e meio, e nesse tempo que ele fazia fono, de vez em quando eu ia na escola dele. Aí a escola permitia entrar no meio do turno e tal, e eu ia brechar ele, digamos assim, né? E aí teve uma vez que foi o que me deu start, assim, não tá, tem alguma coisa diferente nele. Uhum. Porque todas as crianças estavam olhando para frente, para o quadro, lendo o quadro lá as professoras, e ele estava no meio da sala, ele ficava olhando para trás, aquela cabecinha lourinha dele, olhava para trás
e ficava só repetindo o final das palavras, sabe? Hum. Todos os coleguinhas dele olhando para frente e ele para trás. Eu estou dizendo isso, Paula, porque assim, o, eu percebo que foi muito, muito importante acompanhar o desenvolvimento dele junto ao livrinho, a carteirinha de vacinação, aquele livrinho que a gente recebe, Sim. porque lá tem os marcos do desenvolvimento. E aí, quando eu fui percebendo, eu já tinha uma filha mais velha, né, que eu também me orientava pelas fases dela, e tinha esse livrinho. E aí, quando eu percebi que naquele momento a criança já falava tantas palavras, e o meu filho não estava falando, só fazia ha, ha, ha e apontava. Quando eu percebi que ele começava alguns alimentos, ele olhava, deixava de consumir aqueles alimentos, né, Uhum. de uma hora para outra. Quando eu vi a irritabilidade dele sem motivo, onde todo mundo estava brincando e ele estava muito bravo, chorando, com crise de choro. Uhum. Quando eu vi ele com dores abdominais fortíssimas, com distensão abdominal, né? Eu percebi, não tá direito, e a fala dele está atrasada. Então, eu estou dizendo isso como um alerta para os pais sempre observar. Lógico que cada criança tem seu tempo, mas a gente não pode se apegar nesse discurso. Se tem aquele marco, é porque é algo que foi feito baseado em estudos, né? Sim. E se seu filho, a criança que está próxima de você, você percebe que não está seguindo ali vários pontos, né? Várias situações que você percebe isso, é importante que procure um profissional, porque o quanto antes receber esse diagnóstico, ter esse contato também, no caso do TDAH, é muito junto com a escola, o diagnóstico vem junto com a Sim. escola, né? Mas em outros problemas, como pessoas que estão no espectro, né? Dentro do espectro, perceber esse atraso, né? Já procura, porque você não tem nada a perder em receber esse diagnóstico o quanto antes. Só tem a ganhar, você e a criança, né? Porque as terapias, as intervenções necessárias vão ser feitas num tempo mais hábil possível. Eu Uhum. digo isso porque essa semana mesmo é, foi no consultório uma criança com 9 anos de idade e, e ainda se alimentava de forma líquida, né? E a maioria em mamadeira. E a gente recebeu agora, recentemente, um diagnóstico, né, de TEA e TDAH. Tá? Mas os sintomas não apareceram de agora, né? Vieram de Uhum. vários. Então, talvez se essa família tivesse procurado os profissionais, o neuropediatra, né, Uhum. o pediatra mesmo, que aí indica mais cedo, talvez tivesse sido até mais fácil, fosse até mais fácil essa questão alimentar dela, porque está Uhum. bem restrito mesmo, né? E aí, aquela questão, quanto antes, melhor para o tratamento, para o desenvolvimento, para questões funcionais mesmo, de vida, Sim, né? As habilidades daquela pessoa para a vida. Porque é isso que a gente faz, é preparar essas pessoas para a vida, né? com Para a certeza. independência, né? Que é isso que a gente quer. Então, é um recadinho que eu deixo aqui. Ah, foi ótimo. Foi importante você ter falado, né, esses sinais que você conseguiu detectar, né? Eu acredito também que, principalmente no TDAH, até na dislexia também, né? A Uhum. escola é fundamental para esse diagnóstico. Por isso que é tão importante a gente estar conversando sobre isso, né? E explanar essas informações para as pessoas, porque eu acredito que quanto mais informações as pessoas tiverem, né, mais elas vão começar a ter essa percepção, né? Talvez tudo isso que você conseguiu ver no seu filho foi também porque você já tinha aquele conhecimento prévio, né? E ele teve muita sorte de ter uma mãe nutricionista que já estava estudando na área, né? E que pôde pôr em prática todo aquele conhecimento que ela tinha. É importante também, quando tiver esse diagnóstico, né, aquela família entender que esse diagnóstico ele pode vir como uma direção, porque a partir dele você sabe o que fazer, né? E Isso. realmente procurar os profissionais.
Não deixem de procurar o profissional nutricionista, porque a gente realmente consegue atuar de forma muito incisiva, a gente consegue ajudar demais. E aí eu queria também saber se atualmente seu filho faz alguma outra terapia. Atualmente não, porque a psicóloga dele está de licença. Ele faz ele faz a terapia cognitiva, né? Certo? E na escola faz a educação física Tá. e faz xadrez, né? Faz o Ótimo. xadrez. O futsal, como ele mudou de escola, eu ainda não consegui colocá-lo em outra escolinha, numa escolinha de futsal, né? Mas aí ele está com planos agora, porque eu estou com plano de começar a caminhar para correr. Ai, que coisa boa. É projeto. E aí ele gosta muito de correr. Então eu vou levá-lo, né, comigo para fazer também participar das corridas, né, comigo. Que Ele massa. já ele já sinalizou que quer muito. Então, pronto. Eu trabalho também, Paula, no Instituto Federal. Então lá tem algumas atividades, tipo cubo mágico, xadrez, Uhum. em alguns momentos tem robótica também, na academia radical, tem algumas coisas assim. E aí, tem algumas tardes que eu levo ele para lá, enquanto eu estou trabalhando, ele está nas oficinas, nos Que coisa projetos lá boa. do Instituto. Então, isso me ajuda bastante, né? Porque é fundamental essa atividade, retirar a tela o máximo possível. A gente não consegue 100% hoje em dia, é muito Uhum. difícil, mas retirar o máximo, né? E no caso dele, é estimular também os assuntos, né? Ao que ele tem interesse, a gente estimula. Então, Sim. ele tem interesse muito por coisas do espaço. Então, nosso plano aqui, o próximo presente dele vai ser uma luneta, Que algo legal. do tipo para poder estimular, Uhum. né? Robótica, a gente compra o kitzinho de robótica, providencia ou Sim. vê aqui para poder estimular, porque ele vai estudar, ele pega muito facilmente os assuntos, né? Mas a gente tem que ajudar ele também. Eu não posso botar ele para estudar só uma coisa que ele não tem interesse, né? Sim, com certeza. Tem que E estimular, né? aí a gente tem que estimular o que ele tem interesse mesmo, para poder preparar ele para a vida, né? Com certeza. E aí, só mais uma pergunta antes da gente Sim. finalizar. É, quando você recebeu o diagnóstico do TDAH, né? Eu sei que ele começou o acompanhamento com o nutricionista. E Uhum. aí, quais foram os primeiros profissionais que você procurou para ele ser acompanhado também? Bom, foi a psicopedagoga. Tá? Ele não precisou fazer nada ai, esqueci agora. TO, A a TO. fono ele já tinha feito, né? A fono ele tinha feito antes Sim. sobre a fala, e hoje ele fala todos os R's e S's. A TO não era necessário, foi só o neuropediatra encaminhou o neuro, a psicopedagoga e a A psicóloga, psico, né? né? E Certo. e fazer alguma atividade física. E Tá. aí eu associei à escola que ele estava e ele foi desenvolvendo essas outras habilidades também, né? Que Então ele ótimo. fez de início, ele passou muito tempo com a neuropedagoga, né? E a psicóloga. Ótimo, perfeito. E aí, só para a gente finalizar essa conversa da gente, eu queria que você desse algum recado para alguma família que talvez possa estar ou assistindo ou ouvindo, o que é que ela deve fazer, né? O que é que ela poderia fazer, enfim. Você que tem essa não só experiência profissional, né? Porque você atende pacientes, mas sua vivência também pessoal. Bom, quando eu já tinha uma desconfiança do que ele tinha, tanto que assim não foi quando a escola disse, olha, procura realmente o, o, O neuropediatra, né? o neuropediatra para ver alguma coisa do que está certo. Eu já fui com aquela ideia de que ele tinha alguma coisa realmente, porque Uhum. eu já tinha visualizado. Só que quando você recebe o diagnóstico, é um choque,
A escola, a gente já vinha com a vivência da escola assim. O Otávio era o último a ficar de férias, porque ele, depois que terminava, ele ainda ficava 2, 3 semanas com a professora. E ele era o primeiro a voltar à escola, para como se fosse uma revisãozinha. Entendi. E assim, a gente perguntava, ele não lembrava, não, né? E aí, de início também foi necessário uma medicação, ele tomou a medicação, hoje ele não toma mais, enfim. E aí, quando veio realmente aquele diagnóstico, que eu peguei o papel, nossa, veio uma tristeza tão grande, e é porque eu já tinha um certo conhecimento, eu já era Uhum. profissional, eu já estava visualizando aquilo ali que ia acontecer. Mas eu fiquei tão triste, e eu digo, meu Deus, meu filho não vai aprender, porque a gente tem essa sensação, né? E a gente, o que mais quer enquanto mãe, é que os nossos filhos criem asas, né? Uhum. Sejam independentes. E aí eu fiquei muito preocupada com aquilo ali. Hoje, passado esses anos, né, ele recebeu o diagnóstico tem 6 anos. Tem 6 anos que ele recebeu o diagnóstico. E passado isso, eu vejo que ele é uma pessoa que ele vai conseguir a independência dele, tá entendendo? A gente consegue já, ele já tem aquela questão ainda de desorganização um pouco no caderno, mas isso é a questão de estar ali perto, de estar colaborando, ó, apague, faça de novo, aquela coisa do pai, da mãe estar ali perto mesmo, Uhum. exigindo Entendi. que o filho faça, né? A leitura ele tem dislexia, mas a gente faz a leitura, né? Vai treinar a leitura. Não é um texto grande, é um texto de 4 linhas, mas ele está treinando. Então, sempre estimular e nunca se desestimular. E cada conquista aqui é vibrada, né? Por mim, pelo pai e pelos irmãos, né? Otávio comeu manga. E é todo um processo aqui para ele comer a manga. Você sabe, você trabalha com Uhum. seletividade também. Sim. Então, assim, procurar os profissionais e realmente seguir aquelas orientações. Lembrando que sempre aquele momento que ele se faz terapia, a terapia é aquele start, mas a maior terapia acontece com você em casa, nos Uhum. momentos que você vai pensar, com a ajuda do profissional, né? Alguns momentos que vocês podem montar na casa de vocês, Uhum. né? Situações para que aconteça essa terapia seja contínua, né? Não seja só Entendi. aquele pontual no consultório. O consultório é o start só, mas Sim. a maior terapia, a maior parte do tempo ele está em casa ou está na escola, né? Então, é essa questão. E Ótimo. acreditar sempre no potencial do seu filho ou no seu potencial, né? Já que tem, que Sim. isso aí vai se resolver. Agora precisa dos estímulos, né? Não pode estar se escondendo ou fazendo de conta. Você tem que encarar mesmo e seguir aquelas orientações, né? Então esse é o Perfeito. maior, é um dos maiores, é, uma das coisas que eu repito sempre no consultório, né? Que aliás eu atendo aqui em Petrolina, eu tinha esquecido. Aqui em Petrolina eu atendo na Reabilito e na Prontomed, né? Ótimo, E, maravilha. e em Salgueiro, na Clinical Center. E também faço atendimentos clínicos, não a terapia, né? Mas o atendimento clínico de forma online também, né? Isso Ótimo. foi a melhor coisa que a pandemia trouxe para a Com gente, certeza, né? eu concordo plenamente. Então, são os atendimentos, os cursos, né? E as amizades que a gente faz, né, Paula? Ah, com certeza. Olha aí, Enfim, essa e é profissional, ela é isso. maravilhosa. Quem tem aí o diagnóstico, acha que o filho vai receber o diagnóstico, pode procurar ela, né, para poder fazer esse acompanhamento divino. E eu queria agradecer muito a você, Otaviana, por ter topado participar aqui desse projeto, né, e trazer todo esse seu conhecimento, toda a sua bagagem, não só o que você fez em curso, mas o que você também, né, teve aí a tua vivência, né? Obrigado demais por ter compartilhado essas informações e pode ter certeza que no próximo episódio, né, você também vai estar aqui com a gente de novo compartilhando alguns outros assuntos, tá? Então, eu queria muito te agradecer por você ter participado. Eu que agradeço, Paulo. O convite é sempre muito bom.
conversar sobre os temas, né? Sobre nutrição, Uhum. sobre neurodesenvolvimento, eu amo, né? É importante e é necessário, né? Sim, Muito necessário, e é um tema, para mim é maravilhoso o tema. Então, eu gosto muito de estar conversando, converso mesmo, falo pelos cotovelos, né? E também queria agradecer a oportunidade e dizer que a gente está à disposição para qualquer dúvida, né? Eu tenho um Instagram, né? Nutri Otaviana Leal, @Nutri Otaviana Leal, para quem quiser seguir lá, e tem algumas dicas sobre seletividade, enfim, sobre o tema. sigam, viu? Foi um prazer estar nesse bate-papo aqui, né? E desejar aí muito sucesso Obrigada. no seu projeto aí, nos seus cursos, né? E Obrigadinha. sucesso também para quem está assistindo a gente nas terapias, nas suas terapias, nas terapias dos seus filhos, no tratamento, e vai dar certo, né? Confia, segue a nutrição, né? Leva a nutrição, porque assim, a nutrição é inerente à vida. E qualquer pessoa precisa de um nutricionista para chamar de seu, Com né? certeza. Então, a pessoa lá da academia vai para o nutricionista esportivo, né? O bebezinho, a mãe, a gestante vai para o materno infantil, e quem precisa dessa atenção voltada à seletividade, às síndromes, né? Ao aspecto, enfim, procura um nutricionista especialista em nutrição funcional nesse tema, Com né? certeza. Os resultados são bem melhores. Oh, bem melhores. Muito obrigada, viu, Otaviana? E Obrigada, não esquece Paula. de curtir esse vídeo, tá? No nosso canal do YouTube e comentar também, tá bom? Obrigada e tchau. Tchau, tchau. Obrigada.